Olá pessoal, eu sou o professor Carlos e nesta aula vamos dar continuidade ao nosso estudo de junções PN, onde nós vamos estudar as características IV, corrente, tensão da junção PN, fazer uma análise qualitativa, vamos apresentar o desenvolvimento da relação corrente-tensão, a lei da junção e a lei da junção na condição de quase equilíbrio. As características IV da junção PN. Então, temos aqui uma junção PN que, no caso, é um dispositivo, o diodo que nós conhecemos. Então, as características que nós vamos estudar desta junção é basicamente a característica da curva IV de um diodo, que não é nada mais do que uma junção PN, polarizada direta, aqui nesse caso, ou reversamente, se essa tensão for negativa. Bem, aqui no caso da curva IV, se o dispositivo é polarizado diretamente, nós temos este comportamento aproximado. Se ele é polarizado reversamente, ele tem aproximadamente este comportamento, aonde a corrente é dada por uma constante, uma corrente de referência, e a função exponencial da polarização aqui da tensão externa aplicada ao dispositivo, aonde essa corrente de referência, I0, ela é dada pelas características construtivas da junção: carga elétrica elementar, a área da junção, concentração de portadores do semicondutor utilizado, coeficiente de difusão de lacunas, coeficiente de difusão de elétrons, largura de difusão de lacunas e largura de difusão de elétrons. E aqui a concentração da dopagem dos dopantes em cada um dos lados da junção. Quando a tensão externa aplicada é igual a zero, né, numa análise qualitativa, o que nós vamos ter? Nós vamos ter do lado N uma concentração grande de elétrons e, teoricamente, uma quantidade pequena de elétrons. Desses elétrons vão ser capazes de passar por cima da barreira de potencial da região de depressão e, pelo mecanismo de difusão, tentar sair do lado N e ir para o lado P. Da mesma forma, uma quantidade pequena de elétrons do lado P vão ser atraídos pelo potencial elétrico da região de depressão e tentar migrar para o outro lado. Nesse caso, a soma líquida da concentração de portadores indo de um lado para o outro vai ser igual a zero. Então, nesta situação, VA igual a zero, dizemos que a densidade de corrente de difusão mais a densidade de corrente de arraste ou de deriva é igual a zero. Então, esse aqui é um esquema das bolinhas que é utilizado para tentar explicar o diodo até em curso de ensino médio. Eu lembro da minha época de ensino médio, que eu fiz um curso de informática industrial, e já naquela época eles tentavam ensinar o comportamento do diodo de forma qualitativa desta forma. Então, a densidade de corrente de lacunas, densidade de corrente de elétrons nessa condição é zero. E nós temos, pelo modelo que nós vimos anteriormente, de corrente de difusão de portadores, aonde a corrente de arraste é dado por este modelo, aonde nós temos aqui o campo elétrico como responsável, e a corrente de difusão é dado por esse modelo, tendo a variação da concentração espacial de cargas, de portadores de carga,
variando no espaço. Então, havendo essa variação, nós vamos ter essa corrente. Nesse caso aqui, a soma dos dois vai ser zero, então um vai anular o outro. E aqui nós temos, em equilíbrio, temos componentes de corrente de difusão e de deriva não nulas, sendo que a soma das duas componentes é nula em qualquer ponto, tanto para elétrons quanto para lacunas. Então, o que falamos? Quando a tensão é maior do que zero, quando a tensão de polarização é positiva, o que vai acontecer? Nós vamos reduzir a barreira de potencial e aumentar a densidade de corrente de difusão. Então, a densidade de corrente de difusão, nesta situação, vai ser muito maior do que a quantidade de corrente de deriva. Então, por isso, nós vamos ter uma densidade de corrente fluindo de elétrons da região N para a região P e de lacunas fluindo da região P para a região N. Então, com esta polarização, nós aumentamos a densidade de corrente de difusão. Basta observar aqui nesse modelo. Nós não alteramos o potencial da barreira. Na verdade, nós reduzimos esse campo elétrico da barreira. Então, reduzindo o campo elétrico da barreira, nós facilitamos a corrente de difusão fluir de um lado para o outro. No caso de aplicarmos tensão negativa, então nós vamos aumentar o potencial elétrico da região de depleção, reduzir a probabilidade dos elétrons se difundirem, de ocorrer o movimento de difusão de um lado para o outro. Desta forma, nós aumentamos a corrente de arraste, quer dizer, nós aumentamos a corrente de arraste e essa vai se sobressair a corrente de difusão. Então, nesse caso, a corrente de difusão é maior, a corrente de arraste é maior do que a corrente de difusão. E por isso nós vamos ter aquela corrente corrente de deriva reversa, que é maior e vai ser a nossa corrente líquida reversa. Para um potencial maior do que zero aplicado externamente, curvas de concentração de portadores ao longo de uma junção com dopagem Na, que é 10 elevado a 15, e do lado P, Nd 10 elevado a 16. Então, aqui, o lado P é dopado com esta concentração e o lado N, 10 elevado a 15. Na verdade, esse aqui é o lado N, isso, lado N, dopado com 10 elevado a 16 e o lado P com 10 elevado a 15. Então, nós vimos na aula passada que nas aulas passadas, que nesse caso, a região de depleção do lado P é muito maior do que a região de depleção do lado N. No caso aqui, 10 vezes maior. Então, aqui, o que acontece? No lado N, eu vou ter uma concentração inicial de portadores do tipo N muito maior do que a concentração inicial de portadores do tipo P. Então, aqui tem o lado N. E aqui do lado P, nós temos uma concentração de portadores do tipo lacunas muito maior, escala logarítmica, do que a concentração de portadores do tipo N. Quando eu reduzo a barreira de potencial aplicando uma tensão positiva, olha só, reduzir a barreira de potencial, tensão positiva, então eu tenho uma facilidade dos meus portadores majoritários desse lado, que são elétrons, fluírem para o lado P. Eles vão fluir para o lado P e quando chegar lá do lado P, eles vão ser portadores minoritários, que são elétrons. Então, quando eles entrarem na região do lado P, eles vão ter uma concentração maior do que a concentração inicial
E o que vai acontecer? Eles vão começar a se recombinar aqui desse lado. Essa recombinação nos é traduzida em efeito de corrente. Da mesma forma, os portadores do lado do tipo P vão migrar para o outro lado, para o lado N, e quando eles chegarem aqui desse outro lado, eles vão ter uma concentração, eles vão estar em concentração muito maior do que a concentração inicial, a concentração de equilíbrio, que é PN0. E essa recombinação vai resultar no aparecimento de corrente elétrica, que a soma das duas vai ser a nossa corrente total que atravessa a junção. Quando o potencial for menor do que zero, o que vai acontecer? Eu reduzo a probabilidade de lacunas, desse lado passarem para o outro lado através do processo de difusão. Da mesma forma, eu reduzo a probabilidade dos elétrons desse lado passarem para o outro lado a partir do mecanismo de difusão. Por outro lado, eu aumento a probabilidade dos portadores minoritários desse lado serem arrastados lá para o outro lado pelo processo de deriva, e os minoritários desse lado também são arrastados para o outro lado pelo mesmo processo de deriva. Ao chegar do outro lado, esses portadores minoritários são majoritários. Então vai ocorrer um processo de recombinação aqui desse lado, aonde essa falta de portadores minoritários, o dispositivo vai gerar uma reação contrária que vai tentar repor esses portadores minoritários que são arrastados para o outro lado. E essa recomposição vai nos resultar também no aparecimento da nossa corrente elétrica da junção. Para a tensão externa maior que zero, fora da região de depressão e próximas às suas bordas, teremos continuidade de corrente pela combinação dos mecanismos de difusão e recombinação de portadores. O campo elétrico é assumido nulo fora da região de depressão, portanto, o componente de corrente de deriva será nulo fora da região de depressão. Então, aqui fora, assumimos que o campo elétrico é zero, então o componente de deriva é nulo e a corrente ocorre pela combinação dos mecanismos de difusão e de recombinação de portadores. O fluxo de corrente fora da região de depressão até fechar o circuito. Então, a corrente de difusão, o mecanismo de difusão e recombinação vai resultar na corrente que nós mensuramos externamente. Se nós colocarmos um amperímetro aqui, nós vamos ver a corrente fluindo através desse medidor. No caso da tensão externa ser menor do que zero, a redução na concentração dos minoritários dá origem ao processo de geração de portadores, que foi aquilo que eu falei anteriormente. E sua difusão dentro da região neutra, majoritários, e também em direção à borda da depressão, minoritários, alimenta assim a continuidade da corrente de deriva dentro da região de depressão. Então, o semicondutor ele vai reagir à extração de portadores minoritários e vai tentar gerar portadores. Então, ele vai produzir aqui o processo de geração para fazer essa recombinação, e isso vai resultar na corrente de arraste que nós vamos medir aqui neste dispositivo. Os processos de difusão e geração térmica nas regiões próximas às regiões de depressão, dentro da distância de alguns comprimentos de difusão de minoritários, são, por sua vez, automaticamente alimentados pelo fluxo de portadores majoritários, em abundância vindo dos contatos externos. Então, aqui vem dos contatos externos e para os contatos externos. Chegamos agora aqui no desenvolvimento da relação corrente-tensão. Para a derivação da relação IV,
devemos utilizar os conceitos de mecanismos físicos dos semicondutores desenvolvidos em aulas anteriores. Então, temos essa relação, que é o que nós vamos chegar daqui a pouco. Além da estrutura física, na verdade, além da estrutura física da junção, devemos fazer o uso e resolver as equações de continuidade, de Poisson e, por fim, de densidade de corrente nas três regiões do diodo, de corpo, nas três regiões do diodo, de corpo P, de depressão e de corpo N. O desenvolvimento da relação IV não é simples de forma geral, mas pode ser consideravelmente simplificado se adotarmos as seguintes condições de aproximação. Então, vamos adotar essas condições. Não há fonte externa de geração de portadores, tais como luz, etc. Então, ele encapsulado num corpo escuro. Vale as aproximações da junção abrupta e de depressão. Procuramos a solução de corrente DC, portanto, de estado estacionário. Não ocorre geração e recombinação de portadores dentro da região de depressão. Um argumento usado para justificar esta aproximação é que a espessura da camada de depressão é muito menor que o comprimento de difusão de minoritários. Então, esse argumento aqui é utilizado para supormos ou usarmos essa condição de contorno de que não existe geração e recombinação de portadores dentro da região de depressão. É mantido a condição de baixa injeção de portadores nas regiões neutras. Então, nas regiões neutras P e N, vamos trabalhar com a condição de baixa injeção. O campo elétrico é nulo nas regiões de corpo para efeitos de portadores minoritários. As regiões de corpo têm dopagem uniforme. Então, vamos utilizar estas 7 suposições para desenvolvermos a relação IV. Definições de eixo, de abscissa e origem para regiões NP. Então, para a região P, o eixo inicial é esse aqui, XP. Para a região X, esse outro aqui, X, linha e 0 linha. Então, nós vamos ter aqui, nessa região, nós vamos ter a variação da concentração de portadores minoritários do lado N e a variação da concentração de portadores minoritários do lado P, igual à concentração inicial aqui nesse ponto. E a densidade corrente para cada uma dessas regiões vai ser dada em função da variação da concentração de portadores minoritários desse lado e portadores minoritários desse outro lado. Então, nós vamos ter que a concentração total vai ser igual, desse lado, vai ser igual à soma da densidade corrente de majoritários e de minoritários. E desse lado a mesma coisa, a concentração total vai ser a soma da concentração de majoritários e minoritários. Componente de corrente nas bordas das regiões de depressão. Então, quem vão ser as componentes de corrente aqui nas bordas? Vão ser as concentrações de portadores majoritários que migraram desse lado e se tornaram minoritários deste lado, e majoritários que migraram desse lado e se tornaram minoritários desse lado. E efetuar a derivação do modelo. Então, para a derivação do modelo, a lei da junção, nós vamos ter que a concentração de portadores minoritários do lado N, ela vai ser dada pela concentração inicial de portadores minoritários vezes o exponencial de Q vezes a tensão aplicada sobre Kt
Quando essa concentração, quando a variação da concentração for medida em uma região distante da região de depressão, essa variação vai ser nula. Por quê? Porque a concentração ela vai ser igual à concentração inicial. Então, aqui dentro, o potencial é nulo, então nós não temos variação. Da mesma forma, do lado N. Medido aqui na região, no limite da região de depressão, nós vamos ter essa concentração dada pela variação da concentração inicial, E elevado a Q vezes o potencial externo aplicado. Nas regiões distantes da região de depressão, que é na região neutra, nós vamos ter essa variação de concentração nula. Resolução da equação de difusão de minoritários nas duas regiões neutras, P e N. Então, nós vamos ter que a variação da concentração no tempo ela vai ser dada pela variação espacial, pela segunda derivada da variação espacial, e a variação, essa variação da concentração de portadores do tipo P sobre o tempo de vida de portadores N dentro da região N, mais GL, o GL aqui a gente considerou nulo, tanto para o lado N quanto para o lado P. Então temos aqui a corrente DC na região neutra, vai ser nula, então a variação da concentração nula, variação na concentração nula, sem geração de luz, então nós vamos ter que chegar a esta equação. Então, a variação de portadores minoritários. E nós vamos ficar apenas com estes dois elementos da nossa expressão. Cadê os dois elementos? Na verdade, aqui tem um errozinho. Isso aqui seria concentração P. Aqui, ó, esse Nzinho é um P, não é um N, não. Ó. Então, ele tem que ser igual a esse aqui. Então, tem esse errinho aqui. Aqui é P. Então, é concentração de portadores minoritários do lado N. E concentração de portadores minoritários é do tipo P. Então, a variação da concentração de portadores minoritários do tipo P na borda da região de depressão ao longo do espaço. E aqui vai ser a mesma coisa. Então, nós temos esses dois elementos aqui, certo? Igual a zero, tanto para elétrons quanto para lacunas. E o desenvolvimento da expressão, o que nós temos? Como eu tenho uma variação na concentração, dependendo do potencial que eu aplico, uma relação exponencial, se o potencial for positivo, então a concentração de portadores minoritários de cada lado vai ser muito maior do que a inicial. Caso seja um potencial externo aplicado negativo, essa concentração vai ser muito menor do que o inicial. Então, nós vamos ter que a variação na concentração ela ocorre da seguinte forma. Se eu estiver na borda da minha região e eu tiver um potencial externo aplicado, esse valor vai ser muito maior do que esse. Então, ele vai se sobressair. Eu vou ter a concentração basicamente igual à concentração inicial. No caso de eu tentar medir esse potencial, essa concentração em uma região bem afastada da região de depressão, esse potencial aqui vai ser nulo. E aí esta expressão aqui vai tender a zero. E tendendo a zero, eu vou ter a concentração aqui basicamente igual à concentração inicial. Isso vale também para o lado P. Então, ele vai depender, na verdade, de dois fatores. Primeiro fator, potencial externo aplicado. Como o potencial externo aplicado, aí aqui não é o potencial nulo, na verdade, que vai nos dar essa característica, o potencial externo aplicado vai continuar aplicado, mas no espaço ele vai ter esse decaimento ainda exponencial devido ao distanciamento da região de depressão
em função do comprimento de difusão de portadores minoritários. Então, esse modelo vai ser... então, aqui a variação da concentração de carga, ela vai depender tanto do potencial externo aplicado, quanto da distância que ela está da região de depressão, aqui com um decaimento exponencial em função do comprimento de difusão dos portadores minoritários de um lado e de outro. Determinando as densidades de corrente de difusão e de minoritários nas duas regiões, então nós vamos ter, por hipótese, a geração e recombinação de portadores desprezível dentro da região de depressão. Então, por que isso? Porque esse comprimento é considerado muito menor do que o comprimento de difusão. Então, consideramos que aqui dentro não tenha essa geração e recombinação. Tendo a expressão aqui da densidade de corrente, densidade de corrente dada pela corrente de difusão apenas. Então, nós vamos ter aqui densidade de difusão, coeficiente de difusão e a variação da concentração de portadores minoritários no espaço. Então, vamos ter isso aqui, tanto para elétrons quanto para lacunas. Então, temos esta expressão quando fizermos a derivada. E determinando as correntes de difusão total, nós vamos ter a corrente de um lado, aqui, na borda da região de depressão do lado N, então vai ser dado por esta expressão. Então, na borda, quando x for igual a zero, então esse elemento aqui vai ser zerado, tanto para elétrons quanto para lacunas. E nós vamos ter aqui na borda essa concentração de corrente. Bem, a densidade de corrente ela vai ter que ser, na verdade, a mesma, independente da região aonde nós estamos trabalhando. Como a corrente de lacunas e de elétrons fluem em sentido contrário, o efeito total do fluxo de corrente é num só sentido. Então, nós temos esse fluxo de corrente. Então, o que pode ocorrer para que a corrente em regiões diferentes da região de depressão seja igual? Então, porque se eu for medir a densidade de corrente numa região diferente aqui, eu iria ter uma redução aqui nesta corrente. Mas o que acontece? Eu não tenho, teoricamente, corrente sendo consumida aqui dentro, assim. Então, a corrente que flui por uma área qualquer, ela vai fluir igual através desse circuito. Então, eu não teria como ter, por exemplo, uma corrente diferente da que eu estou medindo na borda da região de depressão, medindo externamente essa corrente. Ela tem que ser a mesma. Então, a densidade de corrente é dada por este fator, que nesse caso é função somente do potencial de polarização externo da junção. Então, multiplicando pela área total da junção, então nós temos que essa densidade de corrente, se eu pegar a área, aqui eu só tenho a seção, a espessura, mas se eu multiplicar pela largura aqui, eu vou ter a área da junção. Então, tendo a área da junção multiplicada pela densidade de corrente, eu vou ter a própria corrente. E essa corrente, se eu isolar aqui desse elemento, que é o elemento responsável pela polarização, eu vou ter a corrente de referência, dado por este fator I0, e a minha corrente vai ser a corrente de referência e a parcela que na verdade o fator que é referente ao elemento de polarização, a minha tensão de polarização externa. Como as correntes de lacuna e elétron fluem em sentido contrário, o efeito total é o fluxo de corrente em um só sentido.
simplificações e interpretações do modelo. Então vamos lá. Para tensões muito maiores que a tensão térmica, que é Kt sobre Q, para tensões externas, ou VA maior do que 0,1 volt, eu vou ter esta simplificação. Então, esse elemento aqui vai ser muito maior do que 1. Então, eu aproximo a minha corrente dessa expressão. E aplicando aqui o logaritmo, eu vou ter, logaritmo neperiano, aplicado aqui esta expressão, eu vou ter que a minha corrente vai ser dada pela, quer dizer, aplicando a esta expressão aqui, logaritmo neperiano da corrente de referência, mais QVA sobre Kt. Então, eu vou ter esta expressão aqui a partir de uma tensão onde VA é maior do que zero. Fora dessa região, essa expressão aqui ela não vai ser a mesma. Então, essa expressão aqui para regiões onde a tensão é menor. Aqui nessa região, ela vai ser praticamente linear. Observa-se uma curva linear, cuja inclinação é dada por Q sobre Kt, e cuja extrapolação para VA menor do que 1 intercepta a coordenada em Ln da corrente de referência. Vimos que a quantidade de cargas minoritárias armazenadas determina o valor de corrente DC pela junção. Adicionalmente, a quantidade de cargas minoritárias afeta o comportamento dinâmico da junção. Cada vez que alteramos a polarização da junção, alteramos a quantidade de cargas minoritárias armazenadas em cada um dos lados da junção. Esta remoção ou adição de cargas minoritárias para mudar o estado de polarização leva um certo tempo, afetando assim o tempo de resposta da junção ou diodo. A variação de cargas minoritárias na junção neutra, com a variação de tensão de polarização, representa uma capacitância, chamada de capacitância de difusão de minoritários da junção. Então, esta capacitância é chamada de capacitância de junção de difusão de minoritários, porque ela afeta basicamente a reação desses portadores de carga à medida que mudamos o sinal aplicado a essa junção. Então, um exemplo agora. Considerando uma junção PN do tipo degrau com Na igual a 10 a 17, Nd 10 a 15, Dn, que é a coeficiente de difusão, 30 cm² por segundo, o dp 12, Ni 10 a 10, Kt 0,26 eletrovvolts, 0,026 milieletrovvolts, Ln 10 micrômetros, Lp 15 micrômetros, a área da junção de diodo 10 a menos 4 centímetros quadrados, e temos que calcular a variação na concentração na borda da junção do lado N, a concentração de minoritários na borda da região de depressão do lado P e a concentração de minoritários na borda da região de depressão do lado N, para VA 0,4 e 0,6 aplicado. Então, calculando a concentração de minoritários do lado N e minoritários do lado P, nós vamos ter estes valores aqui. Quando jogarmos esta expressão, estes valores na expressão que determina a concentração de portadores de minoritários ao longo da região, a partir da região de depressão, nós vamos ter, determinar aqui, esse x vai ser 0, então nós vamos ter esta expressão. Para os portadores minoritários do lado P, a mesma coisa. Então, basta substituirmos aqui a tensão aplicada para cada um dos lados, e nós vamos ter esta variação na concentração de minoritários para o lado N
e esta variação na concentração de portadores minoritários para o lado P. Aqui neste caso, vamos lá. Deixa eu ver no próximo slide. Então, a variação de concentração de minoritários em que situação? Aqui é quando o potencial aplicado é 0,4. Aqui, desse outro lado, quando o potencial aplicado é 0,6. Vemos aqui que, comparando a concentração de portadores de minoritários do lado N com a dopagem do lado N, 10 a 15, 10 a menos 9. Aqui nós temos ainda baixa injeção. Quando nós comparamos esses dois aqui, ó, quando nós temos um potencial muito alto aplicado, nós ainda podemos dizer que é baixa injeção do lado N. No caso do lado P, concentração de portadores minoritários a 0,4 volts. Ainda, lado N, 10 a 17, 10 a 11, baixa injeção. 10 a 15 para 10 a 17, então temos condição de baixa injeção nos dois casos. Então, esses potenciais aqui ainda não tiram o dispositivo da condição de baixa injeção. O B, analise se prevalece a condição de baixa injeção dos itens A. Então, foi o que fizemos. No caso do lado... O que vai chegar mais perto da quebra da consideração de baixa injeção vai ser quando nós tivermos potenciais mais altos aplicados, 0,6. E a nossa análise nos leva à conclusão que em nenhum dos dois casos temos a quebra da suposição de baixa injeção para o problema. A razão entre a corrente de lacunas e corrente total através da região de depressão. Para isso, nós calculamos primeiramente a corrente de lacunas, depois calculamos a corrente total e verificamos que a corrente de lacuna é 0,96 ou 96% da corrente total. Por quê? Porque neste caso eu tenho uma concentração de lacunas muito maior do que a concentração de elétrons. Então, quando eu tenho uma região P muito mais dopada que a região N, a maior parte da corrente vai ser devido à corrente do portador predominante do lado que predomina a junção. Se for distribuído 50%, então vamos ter aqui 50% de corrente. A razão entre a corrente de elétrons e a corrente total através da região de depressão e como a redução de ND afeta a razão de concentração de correntes aqui. Então, a concentração de corrente de elétrons vai ser apenas 4% da corrente total. Das duas expressões acima, observa-se que se reduzirmos a concentração de dopantes do tipo doadores na região N do diodo, teremos um aumento da fração IP e uma redução da fração IN, que é o que discutimos já ao longo desse problema. Lei da junção, nós temos que esta é a concentração de portadores na borda da região de depressão para o lado P e para o lado N. Neste procedimento, assumimos como hipótese que o campo elétrico e a concentração de portadores com polarização direta e em condição de baixa injeção não variem muito dentro da região de depressão, em relação ao caso de equilíbrio. Então, nós estamos fazendo essa consideração. Assim, determinamos o campo elétrico dentro da região de depressão na condição de equilíbrio para em seguida usá-lo na condição de polarização direta. Então, a densidade de corrente em equilíbrio é essa aqui, nula. Temos que o campo elétrico o campo elétrico ele vai ser aqui, deixa eu
certo? Pegando essa expressão, jogando essa componente de fusão para o outro lado e trazendo carga e a mobilidade dos elétrons para o outro lado, nós vamos ter que o campo elétrico vai ser dado por esta expressão, que é a função da derivada aqui da concentração de portadores. Então, dado por esta expressão. Sabendo que o potencial é dado pela integral aqui do campo elétrico e o potencial da junção VBI menos VA, então temos que esse potencial é dado pela integral, essa aqui é constante, da derivada da variação da concentração de portadores pelo inverso da concentração de portadores. E nós vamos ter que o potencial da junção vai ser dado pelo logaritmo neperiano da concentração de cargas entre os dois lados aqui da junção. Nos dois lados da junção, nós temos aqui a concentração da variação de portadores, dado por estas expressões, e nós sabemos quem são cada um desses elementos. Então, temos esse elemento aqui. Na condição de equilíbrio, tínhamos a relação, então, essa relação aqui nós trazemos da condição de equilíbrio, aonde NP vai ser dado por esta expressão, e a concentração aqui continua a mesma expressão, onde nós temos a concentração inicial na borda da região de depleção, substituindo este elemento aqui, nós vamos chegar à expressão sabendo que na borda da região de depleção esses dois elementos aqui vão continuar sendo iguais, nós vamos ter NI sobre a concentração de portadores majoritários na região da região P elevado vezes E elevado ao potencial elétrico aqui da junção. Na condição de equilíbrio, tínhamos esta relação, ou se desejarmos apenas o excesso de portadores de minoritários, calculando apenas a diferença, então nós vamos ter a variação menos a concentração inicial, dado por esta expressão. De forma análoga, vamos obter aqui para o lado P a variação da concentração de portadores aqui do lado P, dado por essa exponencial em função do potencial externo aplicado. Então, nós temos que a variação da concentração de portadores na borda vai ser dado por esta expressão aqui que nós já tínhamos o conhecimento dela. Condição de quase equilíbrio dentro da região de depleção significa adotar os níveis de quase Fermi constantes nesta região e que o produto PN seja constante, embora não necessários que sejam iguais a NE ao quadrado. No caso da polarização direta, teremos P vezes N maior do que NE ao quadrado, e no caso de polarização reversa, P vezes N menor. Podemos escrever a densidade de corrente de portadores em função do gradiente do nível de quase Fermi. Então, gradiente do nível de quase Fermi, variação dele no espaço. Como a concentração P varia muitas ordens de grandeza de um lado da região de depleção para o outro, é razoável supor que o gradiente do nível de quase Fermi de lacunas tende a zero, para que resulte a concentração, a densidade corrente de lacunas constante e finito. Então, senhores, vamos lá. Nós temos aqui a concentração, a densidade de corrente em função da mobilidade, concentração de portadores e o gradiente do nível de quase Fermi.
Aqui, no caso de equilíbrio dentro da região de depressão, fora da região de depressão, e dentro da região de depressão o que varia é a concentração de portadores. Fora aqui da região de depressão, nós temos o quê? A variação na concentração do nível de Fermi aqui é nula nessa região, então nós não teríamos, por exemplo, cadê o nível de quase Fermi da concentração de corrente? Então, esta variação é muito pequena, então aqui é nula. Então, nós temos aqui uma densidade corrente nula. Na borda da região, esse gradiente aumenta, então nós temos uma concentração, uma corrente de elétrons aqui nessa região, e da mesma forma nós temos uma corrente de lacunas nesta outra região. Na verdade, o que acontece é essa análise é para determinar que o nível de quase Fermi é praticamente constante aqui nessa região de depressão. Então, por que isso? Porque dentro dessa região aqui, nós vamos ter uma densidade corrente praticamente constante. Ela vai ser constante ao longo de toda essa região, mas o que acontece? Aqui dentro, essa densidade corrente é constante. Se ela é constante, a variação do nível de quase Fermi é nulo. Da mesma forma que a densidade corrente é constante, se ela é constante, a variação do meu nível de quase Fermi é nulo. Se a variação é nulo, então o nível de quase Fermi é constante dentro dessa região. Fora dessa região, nós temos alta variação da densidade corrente, então o nível de quase Fermi varia muito no espaço, da mesma forma aqui do outro lado. Longe das bordas da região de depressão, os níveis de quase Fermi voltam a coincidir. Nestas regiões, o semicondutor volta praticamente à condição de equilíbrio térmico. Da definição de nível de quase Fermi, temos, então, nível de quase Fermi do lado N menos o nível de quase Fermi do lado P, vai ser dado pelo potencial vezes a carga, que vai ser um nível de energia. Então, nós podemos calcular aqui a concentração de portadores minoritários do lado P e do lado N em função dos níveis de quase Fermi. Quando nós multiplicarmos aqui as duas expressões, nós vamos ter que a variação na concentração de portadores aqui do lado... Aqui, na verdade, é minoritários e majoritários. Minoritários do lado P e majoritários do lado N. Então, calculando ambos na mesma região, nós vamos ter que concentração de portadores minoritários do lado P dentro do lado N e concentração de majoritários do lado N dentro do próprio lado N. Então, nós vamos ver que, multiplicando essas duas expressões, nós vamos chegar a N ao quadrado vezes E elevado à diferença do nível de quase Fermi. Sendo assim, nós conseguimos calcular a concentração de portadores minoritários do lado P, usando aqui também em função da concentração de portadores majoritários do lado N. Chegamos a esta expressão, que vai ser dado pela concentração inicial de portadores minoritários do lado N. Aqui seria na borda aqui. Chegamos à expressão de que a concentração de portadores minoritários é igual à concentração inicial de portadores minoritários na borda vezes o potencial externo aplicado. Da mesma forma para elétrons do lado P. Então, calcula-se desta forma aqui a concentração de portadores minoritários em função aqui na borda da região de depressão, em função do potencial externo aplicado. Da lei da junção, procedemos de forma semelhante ao que foi feito anteriormente para determinar
as concentrações de portadores minoritários e assim determinar a corrente do diodo. Então, temos esta variação em função do potencial aplicado. A variação nessa concentração vai ser dada por esta variação menos a concentração inicial. Então, quando colocarmos a concentração inicial em evidência, vamos ter esta expressão e vamos chegar a esta corrente, que é exatamente a expressão da corrente que obtivemos anteriormente. Então, senhores, esta foi nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima aula.